E quando nós nos reunimos para apresentar ao Senhor o nosso culto, a nossa vida, como uma oferta diante do Senhor, eu tenho certeza de que isso também reflete que nós precisamos e nós necessitamos ouvir da parte do Senhor a sua palavra e sermos agraciados pelo Senhor, para que Ele venha nos moldar de acordo com a sua vontade. Amém? Amém. Nós vamos meditar nesta noite uma passagem da palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Glória a Deus. Glórias a Deus. 1 Pedro 1, 13. Tem um título aqui: Exortação à Santidade. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, eis-nos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra. O nosso coração, ó Deus querido, se alegra, porque o Senhor já tem falado no nosso meio. O nosso coração se alegra porque a graça e a bondade do Senhor tem superabundado as nossas vidas e nos alcançado, ó Pai. O Senhor já tem nos orientado através dos louvores e através das oportunidades, as quais os Teus filhos tiveram aqui nesta noite. Mas nós queremos ainda pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa continuar a falar conosco nesta noite através da Sua palavra, porque nós somos necessitados, ó Deus, e a nossa alma, ela anseia pela presença do Senhor, ela anseia por verdadeiramente ouvir da parte do Senhor, ó Deus. Venha falar conosco no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Podem exaltar o Senhor.
a Cristo Jesus, nosso Senhor, com certeza de que o Senhor, Ele se faz presente no nosso meio, com certeza de que o Senhor, pela sua misericórdia, Ele nos separou e nos trouxe a esse compromisso aqui nesta noite para continuar a nos exortar segundo a sua palavra. Nós já iniciamos o ano sendo exortados pela palavra do Senhor e nós precisamos louvar o Senhor por isso, porque o cuidado do Senhor, Ele tem nos alcançado de tal forma que em todos os cultos o Senhor, Ele nos lembra deste compromisso e Ele nos faz voltar verdadeiramente à memória o grande sacrifício qual o Senhor Ele fez por nós e o motivo pelo qual nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, e o motivo pelo qual nós precisamos seguir ao Senhor, separados para o Senhor e separados deste mundo que tão de perto nos rodeia. Louvado seja Deus. Nós louvamos ao Senhor porque verdadeiramente grande é o cuidado do Senhor para conosco. Eu sempre fico muito alegre porque verdadeiramente eu tenho certeza de que neste lugar a palavra do Senhor ela é lida e ela é pregada da forma que ela é. Independente da dureza aparente da palavra, diz a palavra do Senhor que quando nós somos exortados pelo Senhor, nós precisamos ter a certeza de que é o nosso Pai Celestial quem tem corrigido os seus filhos, quem tem exortado os seus filhos e tem verdadeiramente lapidado as nossas vidas para que no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor, no dia do encontro com o Senhor, nós não venhamos ficar confundidos, mas que nós venhamos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, porque nós trilhamos um caminho de verdade diante do Senhor. Nós trilhamos uma vereda reta na presença do Senhor. E muitas vezes não nos parece ser tão simples, assim, trilhar essa vereda reta na presença do Senhor, porque sempre o Senhor Ele tem nos corrigido, sempre o Senhor Ele tem nos exortado. E se o Senhor Ele tem nos corrigido, se o Senhor Ele tem nos exortado, é porque nós ainda precisamos melhorar na presença do Senhor. Eu sempre fico com esta reflexão na minha vida, de que nós precisamos melhorar na presença do Senhor. Ninguém aqui é melhor do que ninguém aqui é mais do que ninguém. Nós juntos temos buscado verdadeiramente aprender da parte do Senhor. Aprender do Senhor, diz a palavra do Senhor que Ele é humilde e Ele é manso de coração e nele está o descanso para a nossa alma. Mas para isso nós precisamos aprender do Senhor, aprender da parte de Deus. Eu vinha meditando em pensamento, em espírito esses dias, acerca da palavra do Senhor, acerca da purificação da nossa vida diante do Senhor, e agora à tarde eu me deparei com esta passagem da palavra do Senhor. Eu estava com intenção de meditar lá no livro de Apocalipse, mas o Senhor Ele nos trouxe aqui nesta noite esta palavra para nos falar sobre a obediência daqueles que servem ao Senhor. Aleluia. Para falar sobre a necessidade de obedecermos ao Senhor como filhos do Senhor. Aleluia. E nós estamos verdadeiramente sempre ouvindo que o Senhor Ele nos corrige como filhos, como o pai que corrige aos seus filhos, porque o pai Ele sempre quer ver os seus filhos bem. Então é necessário corrigir, E nós sempre ouvimos aqui que o Senhor Ele tem nos corrigido, mas nós precisamos ser filhos obedientes à palavra do Senhor. E era isso que o Senhor Ele trazia a minha memória nesta tarde quando eu estava meditando, como filhos obedientes, não nos conformando com aquilo que já antes havia na nossa vida, antes de nós recebermos ao Senhor nas nossas vidas, mas nos apartando daquilo que o mundo
separar verdadeiramente para o Senhor. Quando o Senhor ele nos fala, né, sobre nos separarmos deste mundo para termos uma vida com o Senhor, Ele nos fala sobre obedecer a sua palavra, sobre obedecer os mandamentos do Senhor e sobre purificar as nossas vidas através do Evangelho do Senhor. Nós já meditamos, né, nesses dias que antes do Senhor Ele nos receber, né, no seu templo, Ele receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa oração, nós precisamos antes mudar as nossas vestes, mudar o nosso modo de nos comportarmos, nos purificarmos e depois nos apresentarmos ao Senhor. Aleluia. E feito tudo isso, nós precisamos permanecer como filhos obedientes. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que o Senhor recebe por filho aquele que aceita a correção da sua parte, aquele que aceita a correção da sua palavra. Hoje nós estamos diante do mundo em que todo mundo aparentemente é filho de Deus, todo mundo se diz filho de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz lá em João, no capítulo 1, que Ele recebe por filho aquele que aceita a sua palavra, da forma que ela é, aquele que obedece a sua palavra. Em Mateus, no capítulo 7, diz a palavra do Senhor que não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, como filhos obedientes, como filhos que verdadeiramente observam a palavra do Senhor e produz fruto na presença do Senhor. Graças a Louvado Deus. seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor lá em João, no capítulo de número 15, ela nos diz que o Senhor, Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós somos as varas que estão fixadas nesta árvore, nesta videira. E todo aquele que está fixado no Senhor dá fruto. Não é aquele que está caído talvez ao redor da árvore, porque não adianta nós estarmos até mesmo dentro da casa do Senhor, nós estarmos na congregação, nós estarmos nos cultos todos os dias, mas se nós não estamos fixados na videira que é o Senhor. Nós precisamos estar ligados no Senhor, nós precisamos estar guardando este contato com o Senhor para que nós venhamos verdadeiramente produzir fruto na presença do Senhor. Porque como é que nós vamos dar frutos na presença do Senhor se a nossa vida ela não está ligada ao Senhor? Nós sabemos que nenhuma árvore, quando o galho dela é cortado, se ela tinha um fruto lá, aquele fruto ele apodrece, ele seca, e aquele galho ele vai se definhando até virar uma lenha que é queimada. Se nós estivermos apenas ao redor, caídos ao redor dessa videira, nós não produziremos fruto na presença do Senhor e nós não poderemos ser chamados de filhos do Senhor. Então o Senhor, Ele nos chama a responsabilidade para que nós venhamos ser obedientes. Porque não adianta nós dizermos, né, que nós estamos na presença do Senhor, dizermos que nós fazemos parte do povo que vai morar no céu, se nós não temos uma vida santificada na presença do Senhor. Nós bem sabemos que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E para nós sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter uma vida santificada. Nós sabemos disso. Nós temos a plena consciência disso. Nós estamos falando aqui com pessoas que conhecem a palavra do Senhor, que conhecem as Santas Escrituras. E nós sabemos que nós precisamos estar verdadeiramente ligados no Senhor, santificando a nossa vida, para que dia após dia nós venhamos ser habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque a partir do momento em que nós somos cristãos, em que nós servimos ao Senhor, em que nós somos filhos do Senhor, se nós começamos a nos enveredar, a nos embaraçar com as coisas deste mundo, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele se afasta da nossa vida. A partir desse momento, nós começamos a ser esse galho que não está ligado na videira. Nós começamos a ser esse ramo que não está ligado na árvore e logo ele não pode
produzir frutos na presença do Senhor. Logo ele começa a se secar, ele começa a ter uma outra aparência, inclusive, porque ele não está mais ligado naquela árvore que o sustenta. Nós precisamos estar separados para o Senhor todos os dias. Nós precisamos estar separados na presença do Senhor todos os instantes. Não é apenas nos dias em que nós estamos aqui, não é apenas no momento em que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, não é apenas nos momentos em que nós vamos nos encontrar com os irmãos. Todos os dias nós precisamos estar verdadeiramente como filhos obedientes. Aleluia. Para participarmos também da graça do Senhor que está sendo derramada sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. E ele diz aqui: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pastor Lucas já expressou aqui nesta noite: não adianta nós termos apenas a aparência de servos, apenas a aparência de cristãos, e não levarmos uma vida cristã na presença do Senhor. No entanto, sem nem a aparência de uma vida cristã, é impossível você também ter uma vida ao lado do Senhor. Porque tem muita gente que pensa que, não, mas aquele crente ali, ele é falho. E aí começa a observar a falha do irmão, começa a observar a falha do irmão e fala: desse jeito aí, até eu que não sou, estou mais propício a estar no céu do que ele. Não vamos nos enganar. Se você não consegue ter nem a aparência de um cristão, você já está esse galho que está apenas ao redor, mas que não tem condição de frutificar. Você nem já se parece mais com essa videira, porque você já está ressecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós que temos a aparência de que serve ao Senhor, precisamos integralmente servir ao Senhor. Aleluia. Sendo honestos na presença do Senhor, sendo sinceros na presença do Senhor, sendo verdadeiramente santos em toda a nossa maneira de viver. Graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele nos diz que é para nós andarmos em temor durante todo o tempo da nossa peregrinação. Durante todo o tempo em que nós estivermos caminhando pela face da terra, nós precisamos andar com reverência à palavra do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor que ele não faz acepção de pessoas. Antes, ele julga segundo a obra de cada um. Graças a Deus. Antes, nós seremos julgados de acordo com aquilo que nós temos feito. A obra de cada um é aquilo que nós temos praticado cotidianamente. Independente se nós estamos aqui dentro da igreja, ou se nós estamos lá fora, se nós estamos no nosso local de trabalho, se nós estamos nos nossos locais de estudo, se nós estamos com os nossos amigos, se nós estamos com os nossos familiares, as nossas obras, elas serão julgadas pelo Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E por isso ele nos instrui a andarmos em reverência durante esse momento em que nós estamos de passagem aqui pela face da terra. Louvado seja Deus. E ele nos diz que nós não fomos comprados por dinheiro algum, mas nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. No momento em que o Senhor ele foi pendurado naquela cruz, o Senhor ele nos comprou. O Senhor ele nos deu o direito de nós verdadeiramente sermos filhos do Senhor. Diz a palavra do Senhor que antes nós não éramos povo do Senhor, mas no momento em que ele foi pendurado, nós herdamos esse direito de sermos filhos do Senhor. Mas para sermos filhos, precisamos aceitar aquilo que o Senhor fez por nós. Precisamos reconhecer o que o Senhor fez por nós e obedecer a palavra do Senhor, porque Ele não derramou o seu sangue à toa. Ele não derramou o seu sangue na cruz do Calvário em vão. Ele derramou para que nós pudéssemos levar uma vida santa na sua presença e naquele dia sermos julgados pelo Senhor e não sermos condenados como este mundo. Aleluia. Não sermos condenados como aqueles que não fazem questão do sangue do Senhor que foi vertido na cruz do Calvário. E lá no finalzinho o Senhor ele nos instrui, lá no capítulo de número 2, ele diz assim, que é para nós deixarmos toda a malícia e todo o engano
e todo fingimento, e inveja, e todas as murmurações, e desejarmos verdadeiramente, recebermos da parte do Senhor, desejarmos verdadeiramente nos alimentarmos da palavra do Senhor, não com um alimento falsificado, que aos montes nós temos visto neste mundo, mas verdadeiramente como meninos na presença do Senhor, que vamos crescendo e vamos provando dia após dia a benignidade de Deus, se nós estivermos andando com retidão na presença do Senhor e estivermos nos alimentando verdadeiramente da palavra do Senhor. Não da palavra do Senhor distorcida da forma como nós temos visto hoje, mas verdadeiramente deste jeito aqui, exortando a santidade e nos santificando na presença do Senhor, recebendo a exortação da parte do Senhor, porque, meus irmãos, eu não vejo outro modo de anunciar a palavra do Senhor sem falarmos da salvação do Senhor. Foi para isso que Ele veio à face da terra, foi para isso que o Senhor Ele padeceu, é para que nós pudéssemos ser salvos. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos ser santificados, e para nós sermos santificados, nós precisamos nos alimentar da verdadeira palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite.